O Jornal DR1, mais uma vez, abre a sua redação para receber os convidados em entrevista, em um bate-papo e levar até você diversas informações sobre a nossa cidade. Afinal, o Jornal DR1 é sua cidade, o seu jornal e tem sempre o compromisso com a verdade. Hoje, o jornal recebe o vereador Dr. Rogério Amorim, vereador pela primeira vez da cidade do Rio de Janeiro, casado, pai de 2 filhos, médico, e vai aqui falar para a gente um pouco da sua trajetória, um pouco da sua história na vida e também, claro, na vida parlamentar. Vereador, obrigado por aceitar esse convite do Jornal DR1, por se juntar a nós aqui na nossa redação. Bem-vindo aqui e, mais uma vez, os nossos agradecimentos pela sua presença. Obrigado, Arthur. Queria agradecer o convite, é uma honra poder estar aqui falando com vocês. E é isso, falar um pouco da cidade do Rio de Janeiro, dos problemas, das soluções e, principalmente, de como enfrentar uma cidade tão complexa como a nossa cidade. Sem dúvidas, vereador. E no perfil do site da Câmara dos Vereadores do senhor, a gente começa assim: ordem é necessária para o desenvolvimento. E a gente está vendo um pouco de desenvolvimento, um pouco de obras acontecendo, mas um pouco de desordem também, né? Principalmente ali no setor do INTO, do viaduto do gasômetro, né? O pessoal que mora fora da cidade do Rio, mas que vem para a nossa cidade maravilhosa trabalhar. Como é que o senhor, a Câmara dos Vereadores, estão trabalhando nesse âmbito, nesse ímpeto, para melhorar a mobilidade urbana da cidade do Rio de Janeiro? Arthur, hoje eu acho que, óbvio, uma cidade do tamanho do Rio de Janeiro e com a complexidade da nossa cidade e já com problemas crônicos, nós temos problemas em diversos setores. Nós temos problemas na saúde, na educação, no transporte, tudo isso. Só que, atualmente, o Rio de Janeiro, o carioca, enfrenta um problema muito grave, que é a desordem. É a desordem como um todo. E isso afeta diretamente tudo aquilo que eu falei anteriormente, saúde, educação e etc. A cidade do Rio de Janeiro hoje se tornou uma cidade hostil, uma cidade que manda para fora aqueles que querem investir, morar, trazer recursos para a cidade. Você cita ali bons exemplos, região ali do gasômetro, o centro da cidade, o centro histórico da cidade, o centro comercial do Rio de Janeiro, vive um verdadeiro caos, um verdadeiro terror. A Câmara do Rio de Janeiro trabalha sempre, óbvio, em prol da cidade do Rio de Janeiro, em prol do ordenamento, só que infelizmente atualmente eu vejo uma Câmara do Rio de Janeiro muito submissa, muito ligada aos interesses do prefeito do Rio de Janeiro. É uma Câmara que não caminha sozinha, não caminha de forma independente, caminha muito ali sobre as ordens e a tutela do Rio de Janeiro, com raríssimas exceções, é óbvio. Mas isso é um fator que eu enfrento muita dificuldade ali na Câmara. Óbvio que nós aprovamos projetos importantes para a cidade do Rio de Janeiro, como o projeto do Reviver Centro, que foi um projeto que vai ajudar ali, sem dúvida nenhuma, na reconstrução do centro da cidade, mas ainda falta muito para melhorar. E é só o carioca andar pela cidade que vai ver como é que está ela. Nós vemos ali uma cidade entregue ao comércio ilegal, ao comércio ambulante mal ordenado, uma criminalidade que só aumenta na cidade, e isso tudo reflete diariamente em tudo. É no impacto, é na qualidade de vida. Outro dia eu estava conversando com alguns amigos, com a população, e eles falam uma coisa que é verdade, é um sentimento nosso. Hoje em dia nós estamos com medo de viver. Hoje em dia nós vivemos restritos às nossas casas, nós não temos mais a coragem de sair, de andar, de conversar. Isso impacta diretamente na economia. Sim. Se você não sai, você não consome. Se você não consome, você não gera imposto, não gera emprego, não gera renda. Então esse é o grande problema. E esse caminho, né, do comércio, a gente também não precisa ir muito longe, né? A gente está no centro do Rio, onde fica localizada a nossa redação, próximo à Câmara dos Vereadores, próximo à Alerj, que veio para mais perto de nós, saiu da sede histórica no Palácio Tiradentes. E por aqui, a gente caminhando, a gente encontra tudo isso que o senhor falou, né? É comércio fechado, é comércio desordenado, é falta de mobilidade urbana tanto no trânsito quanto para o pedestre. Recentemente, nós estivemos na Câmara entrevistando um colega do senhor, né, o vereador Alexandre Bessa, e ele falava do transporte, que é outro setor que é muito ruim para o cidadão carioca. Nessa desordem, o transporte talvez seja o maior catalisador dessa desordem? Arthur, o transporte, sem dúvida nenhuma, é um dos principais. Eu acho que talvez o principal seja isso que você colocou ainda há pouco. Essa desordem do você não conseguir andar a pé no centro da cidade, sem medo de ser roubado, a rua está entregue, as calçadas estão entregues. Um exemplo muito claro é ali na Uruguaiana. Nós temos o mercado popular da Uruguaiana, nós temos as lojas e criamos um comércio paralelo ali no vão central. Os ambulantes ali criaram um shopping, porque fecharam com lona, você não consegue mais frequentar nem o mercado popular e nem as lojas.
Reflexo disso, fechamento de lojas, fechamento de estandes, de barracas dentro do camelódromo. E aquilo ali é uma verdadeira desordem e a prefeitura cruza os braços para isso tudo. O transporte, sem dúvida nenhuma, como você coloca bem, é um problema sério do Rio de Janeiro. E é um sério problema que é crônico, tem muitos fatores culpados disso tudo. Mas é muito engraçado e eu faço aqui um convite a você que vai nos ouvir aqui, que está nos ouvindo, que é em relação ao transporte. BRT hoje em dia virou a grande moeda, a grande propaganda do atual governo. Eu convido você a voltar a 4 mandatos atrás. O prefeito do Rio de Janeiro governa essa cidade há 3 mandatos. Ele deveria ter entregue esse mesmo BRT em 2016 e não fez. Isso é o responsável pela desordem do trânsito. É isso. Se aquelas obras da Avenida Brasil tivessem sido entregues em 2016 como prometido, você, carioca, não estaria sofrendo com o trânsito na Brasil, com essa seletiva que não funciona e com esse transporte caótico que nós vivemos. E esse transporte que não foi entregue em 2016, talvez seja entregue ano que vem, mas já custou 3 vezes mais. O ônibus, BRT, transporte não se resume a BRT. O ônibus de linha, sem ar-condicionado, com linhas que sumiram e nunca mais voltaram. Esse era um ponto, só interromper o momento de falar do senhor, que em muitos locais onde o BRT passou a chegar, as linhas de ônibus saíram. Sumiram. Então você só trocou o local de lotação. Você continua deixando o trabalhador cansado, ao chegar, já chega cansado ao trabalho. Perfeito. Eles acabaram não só com aquele transporte que fazia ligação entre o modal maior, ou seja, entre o BRT, o ônibus, que eram os cabritinhos, dito popular, com os grandes modais, e acabaram com as linhas convencionais. Existem bairros no Rio de Janeiro que não tem mais linha de ônibus. Ilha do Governador. Você não consegue, não tem mais linha. Você vai, chega no BRT, e aí? Como é que você chega na sua casa? Alto da Boa Vista. O morador do Alto da Boa Vista simplesmente não tem mais ônibus, não tem mais transporte alternativo, não tem mais nada. Se ele passar mal de madrugada, ele tem que pedir auxílio, carona a um vizinho. Porque foram retiradas as linhas. E agora eu vou fazer uma pergunta a você que mora na Zona Oeste também. Que não tem como pegar o BRT porque não é abrangido pelo seu transporte. O BRT não vai até onde você precisa ir. Cadê a sua linha de ônibus? Você vai andar na Avenida Brasil, o seu ônibus não pode andar na seletiva. O transporte daqueles ônibus que podem andar na seletiva está muito melhor, sem dúvida nenhuma, os que não podem. É um verdadeiro caos. O transporte se transformou num verdadeiro caos na cidade do Rio de Janeiro. E aí, pegando o gancho da Avenida Brasil, voltamos às obras, né? Porque a pista do ônibus parador, aquele que não pode cruzar a faixa seletiva, é... péssima. É péssima. Assim, é apertada, tivemos as obras de alargamento, mas elas parecem que ficaram mais estreitas, a qualidade do asfalto não é boa. E é aquilo, né? São poucos carros, né? Fora os problemas, os distúrbios que a gente teve, como teve há pouco tempo, né? Ônibus incendiados, uma loucura para o cidadão refém mais uma vez. Então, ou ele está em casa e tem até em alguns momentos uma falsa sensação de segurança, ou ele está na rua e acaba passando por essas situações. É isso, Arthur, você comenta muito bem. Voltando um pouco no BRT, qual o grande problema do BRT? Por que ele atrasou tanto? Porque tem vídeos disso. Se procurar na imprensa, tem vídeo. O prefeito teve que inaugurar o BRT de maneira apressada, sem planejamento, e ordenou que a obra fosse feita com um asfalto não apropriado, com asfalto de péssima qualidade do BRT, que não aguentou nem 6 meses. A mesma coisa faz na Avenida Brasil, que até agora não se concluíram as obras. Eu não digo da via própria do BRT, não. Como você bem colocou, do asfalto. Vou fazer você refletir, a população do Rio de Janeiro, mais uma vez refletir. Pega ali, por exemplo, o túnel Rebouças. O túnel Rebouças acabou de passar por uma obra de revitalização. Acabou. Foi inaugurado há pouquíssimo tempo. Anda na primeira galeria da Zona Norte em direção à Zona Sul e observa como é que já está o asfalto. É isso. São obras feitas simplesmente com o intuito de angariar votos. Ou seja, entregues de qualquer jeito, sem planejamento. E quem paga isso tudo, literalmente, é a população. Porque vai pagar com o voto e vai pagar posteriormente com o dinheiro que vai ser, né, novamente gasto nessas obras. Eu só queria voltar um momento no tempo. O senhor é médico, está no primeiro mandato, né, e aí foi presidente da Comissão de Segurança Pública, membro da Comissão de Acompanhamento do Plano Diretor e relator do Conselho de Ética e também da Comissão Especial do Combate à Covid-19. E aí é um aspecto que a gente ainda tem que falar, né? A gente passou por esse período
todo mundo distante. Foi um catalisador de muitas coisas que a gente falou aqui, né, como comércios fechados. Não foi o único, mas talvez aí tenha sido o que tenha dado maior impulsionamento. Como é que o senhor avalia a cidade do Rio de Janeiro nesse combate à Covid-19 como um todo? Arthur, assim, a Covid-19, sem dúvida nenhuma, foi o pior período, talvez até da humanidade. Assim, eu como médico, eu vivi ali no frente de batalha, eu entrei, eu atendi pessoas com Covid e nunca vi nada igual na medicina. Nos meus 20 anos aí de medicina, eu nunca vi isso. Eram CTIs de hospitais públicos ou privados, lotados com pacientes com a mesma doença, que era a Covid-19. Eu, como neurocirurgião, tive que operar alguns pacientes que tiveram sequelas e complicações da Covid ou do tratamento da Covid e eu nunca vi nada igual. Isso, obviamente, não é culpa do governador, do prefeito, do presidente, do mundo. Isso foi uma pandemia que fugiu do controle, mas, de fato, a pandemia começa na gestão passada do prefeito anterior, que não foi boa, foi muito ruim, muito ruim. Também os hospitais não funcionaram, os hospitais de campanha não funcionaram, tanto do ponto de vista do Estado como do município. Por mais que o governo federal tenha investido bilhões de reais, não só nos hospitais, na compra de insumos, mas também na recuperação econômica, auxílio emergencial, auxílio aos empresários manterem os seus negócios durante o período da pandemia, mas houve realmente uma péssima gestão de crise. Passou a gestão antiga, assume a nova gestão e continuam os atropelos. Hospitais que não funcionam, uma maneira de gerir a crise, isso logo no início do meu mandato, eu conversei muito isso com o prefeito. O que aconteceu ali no início do nosso mandato? Decretos, por exemplo, vai proibir, os restaurantes não vão poder funcionar, só vão funcionar até as 4 da tarde. Medidas ineficientes que não controlam a pandemia e aprofundaram a crise econômica. Eu pergunto, aqueles estabelecimentos ilegais seguiram a recomendação do prefeito de fechar? Não, não seguiram. Só quem queria trabalhar dentro do ordenamento da legalidade sofreram e foram impactados por isso. É um absurdo, por exemplo, você obrigar restaurante a fechar às 4 da tarde. É melhor nem abrir. Melhor nem abrir. Um restaurante que funciona para jantar, fechar às 4 da tarde, que lógica é essa? Então, esse tipo de atropelo foi mal gerido, foi uma gestão muito ruim do governo municipal e do governo estadual anterior, que, sem dúvida nenhuma, impactou diretamente na forma como a cidade do Rio de Janeiro passou por essa pandemia e poderia ter passado muito melhor. Muito se quer colocar a culpa no antigo governo federal, mas foi o governo que investiu dinheiro, comprou vacina, investiu no empresário e não ficou nessa panaceia do fica em casa, fecha o comércio. E é importante o relato do senhor, porque a gente tem aqui o relato do médico e do parlamentar. Então, assim, em duas linhas de frente, podemos dizer assim. Sem dúvida. Como eu falei, assim, sou médico, sou professor de medicina universitário de uma universidade federal, trabalhei na Covid, não subestimei, tanto é que comecei minha fala mostrando que foi a pior pandemia, e eu faço até um retrato histórico, eu gosto de fazer isso, fiz muito isso com meus alunos da medicina. Se nós pegarmos, por exemplo, a peste negra, por exemplo, que matou 50% dos europeus na época, matou 50% dos europeus numa época que não tinha saneamento básico, que nós não tínhamos nem um décimo da tecnologia e do preparo médico, e hoje em dia nós tivemos milhões de mortes no mundo inteiro com tudo da tecnologia e infraestrutura trabalhando a nosso favor. Mas se fez muita politicagem barata em cima da pandemia. E pegou num dos calcanhares de Aquiles que a cidade do Rio tem há muitos anos, que é a saúde pública. Sem dúvida. A saúde pública do Rio de Janeiro sempre foi muito deficitária. O SUS mostrou só serviu para realçar os problemas do SUS. Nós temos problemas crônicos e nós vemos isso até hoje. Pessoas que não conseguem fazer exame, pessoas que não conseguem uma cirurgia. O que nós mais pedimos, o maior pedido que chega aos nossos gabinetes, e como médico sempre chegou, é atendimento médico. São pessoas implorando uma cirurgia, implorando um exame. E essa realidade continua, não muda. Nós vemos muita maquiagem, muita pirotecnia, que amenizam e melhoram sim, não estou negando isso. Esse supercentro de especialidade, essas centrais de exame melhoram? Claro que melhoram. Lógico que aliviam um problema, mas não mexe no problema principal, que é a saúde de base. Falta médico. Eu vou perguntar de novo a você que está aí nos ouvindo. Na sua clínica da família, tem médico? Há quanto tempo o senhor não é consultado pelo seu médico?
O senhor tem um exame na mão e não consegue que o médico olhe esse exame. Isso não muda. Falta vontade política. Talvez, Arthur, porque isso não dê voto. Né? Sempre se diz isso, político não faz saneamento básico porque está por baixo da terra e o público não vê e isso não dá voto. Saúde é a mesma coisa. Você criar um super centro de especialidade, dá visibilidade, a imprensa vai lá, cobre isso. Mas colocar o médico lá sentado num posto de saúde que já existe, a imprensa, parte da imprensa não cobre. A população não olha, mas ela continua a sofrer e paga o preço por 4 anos. Por 6, por 8, por 12 e vai continuar pagando. Se nós não olharmos, encararmos com seriedade a saúde pública, nós vamos continuar vendo pessoas morrendo por falta de atendimento. O senhor tocou num ponto muito importante que é a clínica da família, a saúde básica. E nós tivemos aí, durante a gestão anterior, um fechamento de muitas unidades dessas e aí as pessoas, assim como na linha de ônibus, elas se perderam, a mesma coisa com a saúde básica. E não houve informação se esses pontos eles foram reabertos, né? Pós-pandemia, enfim, né? A todo momento sempre se usou a pandemia muito, como o senhor bem falou, com politicagem, como muleta para se apoiar em relação a alguns problemas. O senhor vislumbra a curto, a longo prazo, alguma melhoria possível e rápida para a população que necessita principalmente desse atendimento básico, né? De uma criança com febre, de um remédio que você precise pegar no SUS, precise pegar numa unidade básica de saúde? Arthur, é possível melhorar sim a curto e médio prazo. É possível. E eu acredito até que nós temos uma enorme oportunidade de melhorar isso no próximo ano. Mas você toca muito bem no assunto. Esse absurdo de se fechar a clínica da família foi um erro da gestão passada. Eu não estou aqui como oposição ao Eduardo Paes, querendo ser desonesto e atribuir toda a culpa nele, não. Foi uma péssima gestão anterior também em relação a isso, como já disse. Fechou a clínica da família, no momento de pandemia você fecha estabelecimento de saúde. Que lógica é essa que nós vivemos? Só que é mesmo o erro que continua sendo cometido. Você tem a abertura das clínicas da família, porém a população não tem acesso. A população chega lá, que é atendida muitas vezes ali só pelo enfermeiro, em coisas que o médico deveria estar tratando, e não tem um médico para atender. Então não adianta. Então é possível melhorar? Antes de você criar um supercentro, antes de você melhorar a maquiagem do entorno, você tem que fazer o básico, que é colocar médico, é colocar enfermeiro, é colocar o profissional de saúde dentro das clínicas da família. Você quer ver um grande absurdo que nós vivemos hoje na cidade do Rio de Janeiro? É aquela pessoa, aquela mãe que tem um filho, por exemplo, com autismo em casa. Essa criança nem sequer tem um diagnóstico, porque ela não tem acesso a um neurologista para ser atendido. Então essa criança vai para a escola, aí a professora não tem mediador, aí a professora manda um recado para a mãe que ela precisa levar essa criança no neurologista para ter o diagnóstico. Aí ela vai na clínica da família e não tem. Aí a escola cobra dela essa ida ao médico, que ela não consegue. Aí a criança fica cada vez mais alijada, cada vez mais de lado dentro da escola, porque não consegue acompanhar, o mediador não está presente. E como é que nós vamos falar de inclusão? Se uma criança não pode ir para a escola, se uma criança não tem acesso ao neurologista. E essa pandemia do Covid-19, eu como médico já falava isso antes da minha entrada na política, a grande doença do século são as doenças e transtornos das doenças de saúde mental. Hoje, o que mais tira o trabalhador, tanto o homem quanto a mulher, do trabalho, do convívio, da vivência, são os casos de saúde mental. Depressão, pânico, medo, ansiedade. E nós não temos um único programa da Prefeitura do Rio de Janeiro que visa cuidar dessas pessoas. Então nós não temos como falar de saúde. Saúde não é curar doença, é trazer o bem-estar. Nós não temos como falar de saúde e bem-estar se aquela pessoa está sofrendo de depressão. E a pandemia aumentou muito isso. As pessoas tiveram medo da morte, perderam entes queridos, perderam seus empregos, perderam seus negócios e não tem na prefeitura um acalento. Eu aprovei, minha primeira lei aprovada, um programa que dá direito a todos aqueles que foram influenciados, foram vitimados, direto ou indiretamente, pelo Covid-19, de ter um atendimento psicológico e psiquiátrico. Essa lei nunca saiu do papel, apesar de já estar sancionada. Agora, fica complicado nós tratarmos isso
se não encararmos com seriedade a saúde. Onde é que deveriam estar esses médicos? Na saúde básica, na saúde de família. Para você que está nos acompanhando, uma atenção que vai entrar na sua tela, essa lei que o vereador acabou de falar, então você vai poder acompanhar essa lei aprovada, a primeira lei aprovada pelo vereador Dr. Rogério Amorim no seu mandato. E eu também quero chamar a atenção para a mesma fala dele, onde ele fala que mesmo sendo oposição ao atual governo, ele não vai trabalhar com mentiras. E é isso. Afinal, ambos trabalham em prol de você, população, você, cidadão. Partidos diferentes, mas o mesmo objetivo, o seu bem-estar. Então a gente continua aqui o nosso bate-papo com o vereador Dr. Rogério Amorim. E, vereador, o senhor participou também, né, foi secretário de Estado de Defesa do Consumidor, que é também um órgão extremamente importante, principalmente, né, na Operação Lupa na Bomba. Que a gente aí que trabalha, vai passear, tudo a gente passa pelo combustível. A nossa alimentação em casa, mesmo que a gente não saia, né, a gente está falando aí um pouco da pandemia, a gente recebia muito alimento, então tinha ali o combustível envolvido. E aí passamos por essa guerra do ICMS. É isso. Como foi essa batalha? Como foi essa luta? Foi foi duro, porque toda essa operação Lupa na Bomba começou ali com a redução dos impostos federais e o governador Cláudio Castro, numa atitude muito corajosa e heróica ali, abrindo mão até de receitas, nos convocou e solicitou que nós fizéssemos uma operação muito séria e rigorosa para que aquela redução de imposto da arrecadação, ou seja, o Estado abrindo mão da arrecadação, chegasse de fato no bolso do consumidor, seja através ali do abastecimento diário, do ir e vir, mas também, como você coloca muito bem, é o frete do alimento, é o frete do remédio, é o transporte público, pudesse chegar no bolso realmente do consumidor. E todos sabem aqui que eu sou um liberal econômico, eu defendo o livre mercado, e eu tomei muito cuidado, o governador Cláudio Castro nos passou essa orientação de não formarmos cartel de preços e nem influenciássemos no mercado. Não foi isso. Em momento nenhum nós tabelamos preço. O preço não pode passar disso. Não. O que nós fizemos? Antes pegamos e fizemos um estudo de quanto estava o combustível antes da redução do ICMS. Não interessa se cobrava R$10 o litro ou R$1, nós não vamos tabelar preço, nós só fiscalizamos se aquela redução do ICMS depois da tramitação do decreto de fato chegou. Ou seja, se cobrava 10, teria que cobrar menos 15%. Se cobrava 1, teria que cobrar menos 15%. Não interessa, o mercado vai impor se o consumidor vai no posto A, B ou C. Mas ele tem que repassar, ele não pode botar no bolso um dinheiro que o governador do estado e, consequentemente, a população abriu mão. Então, se a população está abrindo mão, ela tem que receber isso em troca de serviço. Então, nós fizemos um trabalho em todo o estado do Rio de Janeiro, primeiro de pesquisa e de fiscalização de quanto estavam os preços antes. Depois, andamos por todos os postos desse estado, de todas as regiões, para cobrar e verificar se, de fato, todos aqueles postos estavam repassando aos consumidores esse desconto. Foi muito bem recebida pela população, de fato, os empresários entenderam, a grande maioria passou realmente esse desconto para o consumidor e trouxe, sim, uma geração de emprego, de renda, baixou o preço do combustível e, consequentemente, impactou diretamente nos impostos, no preço dos alimentos, no preço dos produtos, enfim. Foi um grande sucesso, um grande gol do governador Cláudio Castro, que nós podemos conduzir aí. E é uma operação árdua, né? Afinal, o Rio de Janeiro são 92 municípios, né? Quantos postos não devem ter em cada município? E foi uma operação que ela abrangeu todas as regiões, como o senhor bem falou, né? Porque a gente via fiscalização em Niterói, fiscalização na Zona Norte, posto na Tijuca, sendo Alto Ar. Angra dos Reis, Campos, Norte Fluminense, Sul Fluminense. Assim, a equipe do PROCON, as equipes do PROCON, as equipes da Secretaria de Defesa do Consumidor rodaram todo o estado, e fiscalizamos de maneira inédita as próprios fornecedores. Nós fomos lá na Reduc, vimos enquanto estava saindo o combustível lá da fornecedora do combustível, para ver se toda a cadeia, toda a cascata de produção do combustível estavam aplicando esse desconto. Então foi muito bem sucedida, isso impactou muito na vida da população do estado e, mais uma vez, aqui parabenizando o governador por essa medida. E a gente, seguindo nesse assunto, sem
querer ser piegas, mas é um grande trabalho, é um trabalho super importante e é um trabalho que não foi feito visando voto. Afinal, é um daqueles trabalhos que ele não aparece. Ninguém vê o trabalho ali quando ele é uma fiscalização, quando ele é um estudo sobre os preços anteriores. Então, eu imagino que a satisfação ter feito parte de um grupo como esse, de um trabalho como esse, deve Exatamente. Eu fico muito satisfeito, Arthur, por esse motivo. Primeiro que o protagonismo, desde que eu assumi a Secretaria de Defesa do Consumidor, eu deixei bem claro que o protagonismo era dos servidores do PROCON. O PROCON é um órgão seríssimo do Estado do Rio de Janeiro, com servidores seríssimos e dedicados à população do Rio de Janeiro. Então, assim, a primeira coisa que eu fiz foi dar total autonomia ao PROCON e aos seus servidores. Nenhum tipo de interferência política no órgão. Segundo, que foi multidisciplinar. Não só o PROCON, mas a Secretaria de Defesa do Consumidor, Secretaria Fazendária, Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, enfim, diversos órgãos, INEA, diversos órgãos de qualidade e que estavam voltados a essa questão dos combustíveis agiram ali naquela ação, na Operação Lupa da Bomba. E mais do que isso, era um período que eu não estava candidato, não era candidato a absolutamente nada, então não foi uma questão, e que não tem visibilidade. No ponto de vista, não tem um padrinho, não tem um cartaz, não tem nada disso. Então foi algo que visou realmente o bem-estar da população do Rio de Janeiro. E ainda falando sobre as ações, no Estado, teve também sobre o sistema de trens, né? Talvez seja aí a gente falando de transporte público, não sei se a gente pode classificar, mas talvez hoje seja o pior para o cidadão carioca. Questão de atraso, questão de segurança, questão de conforto. Trabalhar no sistema de trem, eu imagino que tenha sido outro grande desafio para a população carioca. É muito desafiador, sim, Arthur. Assim, o sistema de trem é crônico, primeiro pelo tamanho. Ele cobre todas as regiões, basicamente, do Estado. É o maior modal, ou seja, é o maior meio de transporte que esse Estado tem. São suas linhas de trem. E, de fato, é o que talvez um dos que mais desrespeitem a população. Atrasos, estações mal conservadas, um desrespeito tremendo do ponto de vista de acessibilidade àqueles que têm alguma necessidade especial e principalmente o desrespeito aos vagões femininos e às mulheres. Então, assim, a ordem ali do governo na época foi de ser muito duro com a Supervia, que administra o transporte, que administra e tem dinheiro. Aí vai falar assim, isso é culpa do calote. É culpa do calote. É culpa, sim, muitas vezes ali da má conservação, do usuário que não respeita e destrói, mas também da administração da Supervia. Na época, eu me lembro que o governador Cláudio Castro pediu um estudo de quantos metros de muro deveriam ser feitos para evitar calote, depredações, etc. E essa empresa não mostrou o estudo, não apresentou. Tem um assento da Supervia no Centro de Operações e Controles do Estado que vigia tudo justamente para estar ali junto ali. Está tendo roubo de cabo, está tendo roubo de fio, está tendo depredação. Eles nunca fizeram jus a esse assento. Então houve um grande descaso ali. Aplicamos alguns milhões em multas ali a Supervia. Eu sei que não melhorou, que não resolveu, mas que pelo menos impactou e algum tipo de melhora trouxe ao usuário da via. Quando dói no bolso, tem que trabalhar um pouco. E aí, vereador, a gente passou pela sua jornada já dentro da vida política. Eu queria voltar um pouquinho no tempo. Qual foi o catalisador, qual foi a motivação principal para entrar na vida política, para entrar na vida pública, né? Porque aí a gente acaba vendo que se torna um pouco de vidraça, né? Porque você está ali dando a cara a tapa, se torna um representante da população, um representante do povo. Qual foi o momento que aconteceu e resolveu entrar na política? Isso foi uma grande loucura, né, na minha vida. O meu irmão, o deputado Rodrigo Amorim, em 2018, ele ganha aquela eleição. Eu participei daquela eleição ali como um dos milhões de brasileiros. Foi na maior onda e na maior mudança eleitoral que o presidente Jair Bolsonaro conseguiu fazer nesse país. Foi uma mudança de paradigma. E nós, os brasileiros, passamos a nos engajar naquela eleição. E eu fui mais um desses milhões de brasileiros que nos engajamos na mudança, como eleitores, querendo uma transformação, algo novo. Elegemos o presidente da República e meu irmão ali era candidato a deputado estadual. Obviamente eu participei como um eleitor normal, falando com amigos, usando nossas redes sociais. Rede social de um usuário normal. Nunca fui político.
sou médico, sou neurocirurgião, continuo exercendo a medicina, continuo operando, opero 7, 8, 9 horas da noite, porque amo a medicina. E naquela época ali eu não tinha nenhuma pretensão de vir a político. Entrar de fato na política, de vir a vereador, deputado, nada disso. Passa essa eleição, meu irmão ganha, foi o deputado estadual mais votado na época, 140 mil votos. E elegemos ali naquela época o presidente da República, 2 senadores, um governador de estado, uma grande onda conservadora que toma conta do país inteiro. E o time, o grupo político, ali o nosso grupo político via a necessidade de lançar um vereador. Essa mudança tinha que chegar ao município. E dentro dessa mudança de uma política ali que é baseada na ideologia, sem o tomar lá da cá, sem os grandes recursos das campanhas tradicionais, precisava de um nome, de alguém que reunisse alguns desses atributos, de ser ideológico, de conseguir herdar parte desses votos que meu irmão teve ali na capital. Também teve ali quase 70 mil votos na capital e, de alguma maneira, isso deveria ser catalisado por alguém dentro desse grupo e que tivesse independência o suficiente ali para encarar isso de peito aberto, com coragem e de seguir em frente. Nessa manobra, o grupo, o meu irmão, o Rogério é um candidato. Eu, no início, relutei um pouco, porque você coloca bem isso. Nós viramos vidraça. Eu era só o médico, o neurocirurgião, que era o agraciado, o querido, o bonzinho, porque o médico, o neurocirurgião, tem o apelo e o carinho popular. Quase um herói, né? E passa a ser o vereador, o político, que toma pancada, e eu brinco com isso, que recentemente numa postagem minha ali, eu fiz uma postagem de cunho ideológico, muito forte, que defendo minha pauta e sempre defenderei, minhas pautas da direita, minhas pautas do liberalismo econômico, do conservadorismo. E isso me permite interrompê-lo, vai além da política, né? Se é o meu, sempre foi intrínseco. Os meus filhos estudam em colégios católicos, eu sou católico de fato, e tenho meus valores ali muito claros contra o aborto, contra as drogas, em defesa da vida. E numa dessas postagens minhas, o meu filho ali foi atacado na escola por um amigo. Meu filho foi chamado, seu pai é um fascista, esse tipo de coisa. Meu filho já mais velho, tem 14 anos, já naquela fase da pré-adolescência, adolescência chegando, aí quer se envolver em briga para me defender, etc. O que eu quero falar com isso tudo? De fato, isso. Eu passo a ser o médico e passo a ser o político com a vida exposta. Muitas vezes com o nome na imprensa, com o nome sem nem sequer apurar. Aí eu faço um elogio, porque não são todos os jornais que têm comprometimento com a verdade, como o de hoje. E hoje de manhã estou ali me arrumando para sair, eram 6h10 da manhã, eu estava vendo o Jornal da Manhã. Estava ali ligado porque estava dando café para as crianças junto com a minha esposa. E a minha esposa fala assim, Rogério, essa aí não é a sua lei? E eu vejo no jornal de uma grande emissora, mais ou menos 3 minutos de reportagem sobre uma lei minha sancionada pelo prefeito agora, que permite o direito à visitação, a uma notícia de um paciente, porque é muito engraçado isso, como médico eu vivi muito isso. Só um minuto, então, atenção, lei do vereador Dr. Rogério Amorim, para que você fique ciente, aprovada pelo prefeito Eduardo Paes. Muitas vezes no meu gabinete, no meu consultório, na minha vida, e eu vejo isso nos colegas, a mesma coisa, ninguém quer um atendimento. A pessoa não quer um atendimento ou uma cirurgia, não. Ele quer saber a notícia de um paciente que está internado. Só isso. Quantos de vocês aí que estão nos ouvindo agora tem um paciente que está internado no hospital, numa UPA, numa sala vermelha de um estabelecimento de saúde, que não consegue ver o seu parente, ter uma notícia? Nenhum médico para conversar o real estado clínico do seu familiar, do seu ente querido, do seu amigo, do seu companheiro, da sua companheira, que está dentro de um hospital e você não tem sequer notícia. A minha lei diz isso, que vai ser obrigatório a visitação e o principal, que um médico não pode ser um segurança, um enfermeiro, um fisioterapeuta, um médico que esteja ciente do caso do seu familiar vai ser obrigado a todo dia lhe dar notícia. O básico tem que ser dito. E hoje um jornal de grande circulação, lá da Manhã, falou mais ou menos 2 minutos e meio
com um take ao vivo do seu repórter na frente da prefeitura e não cita o nome. Quando muitas vezes ali é para bater, ele sequer citou o nome do autor da lei. Mas a vida passa porque nós não estamos aqui para fazer politicagem. Eu fiquei satisfeito da população e do prefeito ter sancionado e a população ter direito agora à dignidade e a uma humanização do seu atendimento. É isso que vale. Então, o meu maior legado até agora é esse. Então, voltando um pouco aqui na minha entrada na política, foi isso que me motivou. Eu sempre fui um cara que gostava da política, estudei em escola pública, estudei no Colégio Pedro II, tenho muito orgulho. Nunca fui de esquerda, mas estudei no Colégio Pedro II, fiz faculdade de medicina em universidade pública, sou professor de universidade pública, fiz especialização e mestrado em universidade pública e sempre me envolvi na política ali, do meu meio universitário, mas minha motivação foi essa. Nós deveríamos mudar e levar essa onda conservadora de mudança ao município. E o grupo entendeu que o meu nome era o adequado, eu me senti honrado e fui para essa batalha e, graças a Deus, saímos vitoriosos. E pescando algo, a luta continua? Luta continua. Eu acho que nós temos um desafio pela frente. Nós tivemos uma vitória imensa em 2018, imensa. Em 2020, eu digo nós, não eu no pessoal, eu digo dos valores, os nossos valores venceram em 2018. Foi o maior legado do presidente Jair Messias Bolsonaro, foi isso. Foi colocar e reacender o orgulho de ser brasileiro, o orgulho de não termos vergonha de dizermos o que nós pensamos, o que nós sentimos, porque apesar de uma minoria, esse pessoal que querem colocar a pauta aí abortista, essa pauta de liberação das drogas, eles são muito barulhentos e têm mais espaço. Eles são minoria, mas têm mais espaço. Então nós estávamos calados, nós conservadores estávamos lá calados. E o presidente fez com que nós saíssemos e ganhássemos as ruas, ocupássemos os nossos espaços. 2018, uma grande vitória. 2020, uma eleição atípica, no meio de uma pandemia, uma eleição fechada, uma eleição travada, as pessoas não podiam ir às ruas. Uma eleição que não foi uma eleição do retrato, mas mesmo assim foi uma eleição que teve o seu valor. Essa última eleição, nós vimos aí, apesar de termos feito a maior bancada e o maior partido, que é o meu atual, que é o PL, na Câmara dos Deputados, termos feito o maior número de senadores, governadores em todos os estados, basicamente, nós não saímos vitoriosos reelegendo o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. Mas fizemos um grande desempenho eleitoral. E nós temos que continuar. Aí é o que eu digo, a luta continua assim. Nós temos obrigação na cidade do Rio de Janeiro. Obrigação na cidade do Rio de Janeiro. De derrotarmos o atual prefeito. Aí eu falo sem vergonha nenhuma. O atual prefeito, ele escolheu o lado dele. Ele é um soldado do atual presidente Lula. Ele não representa o que nós queremos. Nós queremos o conservadorismo nos nossos costumes, defesa incondicional da vida, da família, dos nossos valores. Queremos liberalismo econômico. E isso não pode ser silenciado. Nós precisamos eleger alguém alinhado com o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. Porque a eleição de 2026 começará em 2024. Basta ver essa última eleição presidencial, quem estava fazendo campanha para quem? Nós temos 51 vereadores. 51 vereadores. Se nós temos hoje 4 vereadores que são de oposição a esse prefeito e oposição ao presidente Lula, é muito. Nós precisamos virar essa chave e mudar isso. Nós não podemos permitir que apenas eu, Carlos Bolsonaro, Felipe Michel, façamos uma oposição real a esse sistema. Não é a pessoa, não. É ao sistema. Eu não tenho nada contra o pessoal, mas não é o que nós queremos para a cidade e para o nosso país. Nós não queremos isso, Arthur. O presidente atual faz uma cartilha da saúde colocando lá como meta a liberação do aborto. Bota como meta, está lá no plano de metas do Ministério da Saúde. Falo com vocês aí que estão nos vendo. Coloca lá como meta legalização do aborto,
a sexualização e mudança de sexo dos nossos jovens e adolescentes. Nós não queremos isso. Recentemente, na Prefeitura do Rio, nós vimos o cavalo taradão. Dinheiro público numa performance apocalíptica de pessoas dançando o cavalo taradão numa escola para criança de 6 anos, com dinheiro público. Isso nós não queremos e precisamos mudar. Então a luta continua assim. Eu sou pré-candidato, sim, a vereador, e iremos apoiar incondicionalmente uma campanha a prefeito que seja contrária ao que hoje representa o Eduardo Paes. O senhor tocou no ponto da educação, e aí a gente começa a caminhar aqui para a nossa reta final, mas a gente não pode deixar de falar da educação, que assim como a saúde, talvez o maior problema esteja na educação básica. Sem dúvida. E aí o senhor falou dos filhos na escola, a gente vai chegar na família também, mas esse episódio particularmente é algo que parece mentira, parece brincadeira, e a gente viu realmente isso tomou as redes sociais, as crianças vendo aquela situação. Qual o trabalho para que a gente consiga ter na educação básica, né, na educação que o município rege ali, o melhor desempenho? Porque a gente vê, a gente vai para o segundo fim de semana de Enem, a gente teve o primeiro na última semana, e a gente vê esse déficit da educação privada para a educação pública, só que isso vem lá do básico. Né? Passamos aí por períodos de aprovação automática, que assim, né, muita gente reclama, e com razão, foi um desserviço à educação. O caminho é mais árduo na saúde ou na educação básica? Na educação. Eu te digo por quê. O caminho, na teoria, é mais fácil na educação, porque basta uma coisa. Querer parar de fazer das escolas, das universidades, da nossa educação palanques eleitorais. A educação tem que ser emancipadora. Tem que formar pessoas, tanto do ponto de vista do caráter, mas também do ponto de vista técnico. Então é parar de fazer ideologia, de imputar uma ideologia às nossas crianças. Hoje em dia, nas escolas, o que nós vemos nas escolas públicas, nas escolas privadas, é ensinar uma ideologia política. É pegar personagens nefastos da história e colocar esses personagens como heróis. Che Guevara, Fidel Castro, Maduro, são verdadeiros heróis das escolas. É acabar com isso. É acabar com essa ideia de que nós temos que formar militantes e não cidadão. Bastaria isso. Mas é difícil você fazer isso porque nós temos que mudar desde o início. E desde o início é onde? É na creche, como você coloca. Hoje nós temos um déficit de mais de 40 mil crianças que não têm acesso à creche. E a prefeitura vira as costas para isso. Hoje as creches conveniadas não têm reajuste no repasse. E está mais do que provado do que a educação começa na pré-escola. É lá de 6 meses a 4 anos, que é onde a criança começa a moldar o seu raciocínio lógico, o seu desenvolvimento, e nós temos um déficit nas escolas. Nós temos que mudar essa ideia de investimento na cultura para essa cultura baseada em lacração. E é mais engraçado do que isso que o prefeito usa sempre a velha técnica do eu não sabia. Ele fez isso com o cavalo taradão. Ele achou que lacraria, quando viu que não deu certo, disse que a culpa não era dele. Ele fez com o BRT. A culpa é sempre do outro. Não foi ele que deveria ter entregue em 2016. Fez com a segurança pública. Quando agora em Brasília, saindo de uma entrevista coletiva, ele tem a pachorra de dizer assim, como prefeito eu não tenho nada a fazer pela segurança pública. Se ele, prefeito, não tem nada a fazer pela segurança pública, se ele não tem como preparar a guarda municipal dele, dar estrutura para a guarda, plano de cargos e salários, armar a guarda e treinar, colocar câmera de identificação facial nas ruas, dar estrutura nas ruas, iluminação, se ele não tem o que fazer pela segurança, imagine eu e você. E o cidadão que está nos vendo. Mostra a sua incompetência dele. Ele faz a mesma coisa com a educação. Não é culpa dele, ele não tem o que fazer, a culpa disso é do governo federal. Agora, você cita muito bem. Se nós pararmos e mudarmos a base e a ideologia, nós vamos avançar na educação. Aí você cita muito bem o Enem. O Enem agora é recente, teve uma questão que coloca o agronegócio, que move esse país, que é o principal responsável pela geração de imposto, de emprego, de renda do país,
se não fosse o agro, o Brasil estaria quebrado, e coloca o agronegócio e o capitalismo como sendo vilão. Chuva ácida, só visando o lucro. Ora, vamos parar com essa ideologia, vamos falar a verdade para nossas crianças. Vamos formar criança, vamos formar cidadão. Vamos parar de formar eleitor. Nós não queremos formar eleitor com ideologia, não. Nós queremos que cada um pense e vote em quem quiser. Mas para com essa ideia de querer entrar numa sala de aula e querer mostrar para a criança sexualização, liberação das drogas, ideologia de gênero. Vamos ensinar matemática, geografia, história real para nossas crianças, que nós vamos mudar toda a história da cidade do Rio de Janeiro e do país. É simples, mas ao mesmo tempo tão complicado. É difícil. E aí a gente, linkando um assunto ao outro, você falou do seu filho, né, por briga na escola para defender o pai. Como conseguir blindar a família quando a gente se torna... Eu digo a gente porque a gente se coloca no lugar. Quando entra para a vida pública, quando se torna essa vidraça, e aí tem 2 filhos, tem um numa idade que as implicâncias elas já começam a ficar mais pesadas e muitas vezes um pai, pode ouvir isso em casa, um pai falando, né? Porque fulaninho é filho do vereador tal. E como blindar a família, principalmente os filhos, nesse período que aí a gente começa a ver um pouco mais de dificuldade? Para te responder essa pergunta, eu tenho que começar, não é nem com uma resposta, com um agradecimento. Essa sua resposta passa por um agradecimento que é a minha esposa. Minha esposa Bianca, que vai estar nos assistindo aí. A minha esposa Bianca, ela é o alicerce disso. De fato, ela abre mão daquele Rogério, daquela família tranquila, de neurocirurgião, é onde eu ganho minha renda, é onde eu continuo operando, é onde eu ganho meu dinheiro, para passar a ser vidraça também. Eu boto uma foto dela, com ela, na rede, e muitas vezes ela é agredida. E ela tem a resiliência de passar por isso e de estar junto comigo, de estar ao meu lado. Então, meu agradecimento a ela, óbvio, agradecendo a minha mãe, que me deu uma educação, ao meu pai, que me deu uma educação junto com meu irmão, a união da minha família. Eu e meu irmão somos muito unidos. Minha esposa é uma companheira de fato. Aos meus filhos, que estão do meu lado sempre. Mas eu acho que o grande segredo para isso é a conversa e o exemplo. É o que eu faço e mostro para eles, e eles sabem o pai que tem em casa. E muitas vezes sabem que eu sou atacado, que eu sou vilipendiado, mas sabem que a realidade do pai dele, que eles conhecem, que ele convive, não é essa. Então eu acho que não há maior maneira de liderar e não há outra forma de educar um filho que não seja pela liderança, é através do exemplo. Então, o exemplo do pai que eles têm em casa, eu tento ser o mais presente possível, apesar de muitas vezes não poder estar fisicamente ali presente pelas atribuições políticas, pelas atribuições médicas, mas mostrando sempre o valor do que é certo, do que é errado. Eu acho que essa é a maior blindagem que eu posso dar à minha família. É como o senhor falou, né? A palavra é o exemplo, a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Né? Então, perfeito. Ter esse exemplo em casa, imagino que seja fundamental. Perfeito. O senhor tendo esse exemplo, passar isso adiante. E quando meu filho, o exemplo que eu citei, você toma ele aqui de novo, quando eu fui chamado de fascista, ele conhece o pai que tem. Ele conhece a realidade, ele sabe que nunca foi o nosso... Eu repudio qualquer tipo de preconceito, qualquer tipo de exclusão. E ele vendo esse exemplo, ele sabe que aquilo ali não passa de uma mentira, de uma calúnia, e ele sabe lida melhor com isso. É óbvio, um menino de 14 anos, ainda em fase de amadurecimento e tudo, mas a conversa eu acho que é a maior arma que eu tenho. Vereador, quero agradecer. Me coloco à disposição. O nosso encontro, ter vindo aqui ao Jornal DR1. Né? Obrigado a todos que acompanharam essa entrevista, acompanhem sempre o nosso canal. E queria pedir para que num momento, né, de considerações finais aqui, se eu pudesse falar, eu estou nessa câmera, eu queria pedir para que o senhor falasse com o nosso telespectador, com o nosso amigo, com o nosso seguidor, sua mensagem final e mais uma vez agradecendo ter aceito o convite do Jornal DR1, ter aberto esse espaço na agenda, a gente sabe que é muita correria, e vindo aqui nos visitar, vindo aqui conversar um pouco conosco. Primeiro eu queria agradecer ao DR1, a toda a equipe, pela receptividade, pela oportunidade de poder falar com vocês e conversar. Queria agradecer a todos vocês que estão aí nos vendo, porque eu acredito que a mudança só ocorre através do conhecimento, através da informação. E não há outra maneira de se informar e ter o conhecimento que não seja através de um jornal sério, de uma imprensa que queira levar a verdade, que tenha compromisso com a verdade e com a real notícia. Então, eu queria agradecer a todos vocês que nos assistiram
e pode ter certeza que nós trabalhamos em prol do Rio de Janeiro e daquilo em que realmente nós acreditamos, dos nossos valores, de uma economia livre, de um mercado que possa trabalhar, do comerciante, do comércio, da indústria, do empresário e, sobretudo, dos nossos valores, família, Deus e vida. Então, queria agradecer a todos vocês. E para aqueles que querem acompanhar o trabalho do vereador, as redes sociais... Siga nossas redes, Instagram, Dr. Rogério Amorim, Rogério Pires Amorim. Siga aí as nossas redes e acompanhe o nosso trabalho. Eu falo sempre, as nossas redes sociais não servem para vocês irem lá, aplaudir e dar like, mas interagir conosco. Mande suas dúvidas, suas sugestões e suas críticas. Nós erramos. E é através das suas críticas que nós podemos melhorar. Muito obrigado pela audiência, pessoal. É isso, meus amigos. Essa foi a nossa entrevista, o nosso bate-papo com o vereador Dr. Rogério Amorim. Eu sou Arthur Almeida, a gente fica por aqui, mas eu faço o convite para que vocês sigam as redes sociais do Jornal DR1, sempre @Jornal DR1. Jornal DR1, sua cidade, seu jornal, compromisso com a verdade. DR1, o xodó